Salve, gente, boa noite. Professor Vitor Polilo na voz. E hoje a gente vai começar um novo mini curso, né? Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e muita gente falou que está com dificuldade em fatoração, certo? Então, mais um mini curso. É um mini curso um pouco maior que o de fração, por se tratar de uma matéria um pouco mais complexa, mas a gente vai falar um pouco de fatoração. São 6 aulas, né? E espero que isso possa ajudar muito vocês que têm dificuldade com fatoração. É uma matéria muito importante, uma matéria inicial de álgebra e muito importante, beleza? Essa primeira aula é mais tranquila, é mais para apresentar a fatoração. E aí a gente vai começar a partir da próxima aula a fazer os casos de fatoração e tudo mais, beleza? Então é isso, vamos que vamos. Para começar mostrando para vocês o que é fatoração, né? Então, primeira coisa, o que é fator? Voltando lá atrás nos nossos casos de multiplicação, a gente tem que fator são as partes de uma multiplicação, certo? Então, eu tenho uma multiplicação, eu tenho dois fatores e o resultado a gente chama de produto, certo? Então, a gente tem dois fatores e um produto. Daí que vem aquela frase a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Então, fatoração é transformar em multi. Transformar em multiplicação. Isso que é fatoração. Mas, professor, por quê? Por que eu vou transformar uma adição? Por que eu vou transformar uma subtração, que seja, em uma multiplicação, já que adição e subtração são operações mais simples de se fazer? Então, eu vou falar um pouco disso no próximo slide, mas em alguns casos a multiplicação ajuda a você simplificar algumas contas. Quer ver? Então, né, para que isso? Por que isso? Né? A fatoração ela serve para facilitar e possibilitar algumas simplificações, entre outras coisas. Então, por exemplo, vou fazer aqui no canto. Se você tem 6x mais 2 dividido por 6x, apesar de muita gente querer, né, e achar que é possível fazer isso, você não pode simplificar. Você não pode simplificar o 6x com 6x. Isso aqui tá errado, certo? Porque a operação determinante do numerador é uma soma, não é uma multiplicação, certo? Agora, se a gente tem 6x vezes 2 dividido por 6x, aí sim você pode simplificar. Esse é o modo certo de fazer, tudo bem? Então, por isso que você tem que fatorar algumas coisas, transformar algumas coisas de adição, de subtração, para multiplicação, para poder simplificar, tudo bem? Então, lá no final da aula 6, a gente vai resolver esse objetivo, né? Eu até coloquei o objetivo desse curso é a gente simplificar isso aí o máximo possível. Na aula 6 de fatoração, a gente vai fazer esse exercício aqui, todinho, a gente vai deixar ele o mais simples possível. Às vezes, o mais simples possível não é resolver, né? É deixar numa expressão. A fatoração, ela é culpada por algumas coisas, como, por exemplo, aqueles exercícios gigantescos que tem um monte de coisa e no final dá 1 resultado, dá 0 resultado. Isso também é muito culpa da fatoração. Tudo bem, gente? Então, nessa primeira aula, eu falei um pouquinho mais de fatoração para vocês. E nas próximas aulas a gente vai ver os casos de fatoração, que aí sim entra na parte mais algébrica, mais de conta mesmo, certo? Que são o fator comum, o agrupamento, a diferença de quadrados e o trinômio quadrado perfeito, certo? Então a gente vai ter uma aula para cada caso, dada a sua importância, e também para as aulas ficarem mais curtas, não ficarem tão longas. Então é isso, essa vai ser a base do nosso mini curso de fatoração.
Tudo bem? Então é isso, muito obrigado pela companhia. Eu peço que você deixe o like, compartilhe e comente, por favor, isso me ajuda muito. Se inscreva no canal também para receber mais vídeo. Estamos aí trampando todo dia para conseguir fazer esses vídeos para vocês, certo? E é isso, tá bom? Então, obrigado, valeu.